Vamos ficar assentados agora enquanto lemos Colossenses, capítulo de número 1, aleluia. Vamos ler esta palavra, por todas as famílias aqui representadas, todas as famílias à distância, que nós possamos entender da parte de Deus, através da sua palavra, a preciosidade que é uma família de Deus. Uma casa na qual quem reina é Jesus. Não é nem o marido e nem a mulher e nem os filhos. Quem reina nessa casa é Jesus. Quando é assim, tudo vai bem. Aleluia. Quando é assim, não há lugar para o diabo. Quando é assim, há paz, há amor, há saúde, há prosperidade, porque Jesus habita lá. Não deixe o diabo entrar na sua casa. E se entrar, expulse. Não permita. Só Jesus deve reinar na sua família. Glória a Deus. Aleluia. A sociedade inventou aí um feriado hoje, o dia da consciência negra. Eu acho uma coisa tão inútil, porque nós temos que ter consciência de que Deus está conosco. Não importa a cor da pele, não importa a nacionalidade, não importa a raça. Quem ainda é racista é um pecador, se arrependa aos pés de Cristo Jesus. Porque foi Ele quem criou pessoas de todas as cores que existem. É obra do Senhor e para a sua glória. Deve ser, consciência da verdade. Consciência da verdade. A palavra de Deus é a verdade, e por essa palavra todos fomos feitos por Deus. Cada uma pessoa única, diferente. Deus não faz nada em série, tudo igual. Não, Deus faz com diversidade. A diversidade, tá? A sabedoria de Deus se manifestando na multiforme graça e sabedoria de Deus. É assim nosso Deus, Ele ama as coisas únicas, porque Ele é único e Ele cria coisas únicas. Glória a Deus. Essa sociedade sem Deus, esse mundo que jaz no maligno, é que cria esses preconceitos feios, absurdos, inumanos. Isso não existe. Isso não existe. Somos tão diferentes que chegamos a ser iguais diante de Deus. E para todos estes diferentes, multiformes, Deus enviou o seu Filho Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então leiamos juntos em prol de cada família aqui representada e cada família à distância, em oração, Colossenses capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus,
da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja,
da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Aleluia. Essa tarde eu estava dormindo essa tarde. Estava dormindo e sonhei que já estava no céu. Isso que é uma maravilha. Deu uma pena acordar, eu não queria. Deu uma pena acordar, mas. E mesmo assim, não dá para imaginar como será. Maravilhoso. Contemplar o nosso Pai, contemplar o nosso Salvador Jesus, contemplar o Espírito Santo, para sempre diante de Deus. Santifica-nos, Senhor. Santifica-nos para vermos a Tua glória, para vermos a Tua majestade. Aleluia. Para isso nós precisamos de muitas coisas, e todas elas Deus já nos deu em Jesus. Duas delas estão aqui, diga: fé e amor. Nós vamos perceber que são dois temas muito recorrentes aqui dentro dessa carta de Paulo aos Colossenses: fé e amor. Sem fé é impossível agradar a Deus, e sem amor provamos que não temos Deus, não conhecemos a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Fé e amor. Fé, nós temos na lista dos 9 dons do Espírito Santo em 1 Coríntios 12, e nas 9 características do fruto do Espírito em Gálatas 5, 22, 23. E amor temos por toda a Bíblia. Mas eu gosto de Jeremias 31, 3, Deus falando: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Não sei você se sente atraído por Deus? A maioria dos crentes de hoje estão se sentindo atraídos pelo mundo. Você se sente atraído para Deus? Isso só acontece com os que vão morar no céu. Diga de novo então: fé e amor. Glória a Deus. Bom, nós vamos hoje entrar no desenvolvimento de Colossenses. Na semana passada vimos a introdução nos 2 primeiros versículos, e hoje nós vamos entrar na parte principal da epístola, que é o seu desenvolvimento, que vai do capítulo 1, versículo 3,
até quase no final, capítulo 4, versículo 17, cujo título, eu trabalhei bem aqui quarta-feira passada nesse título, diga: Radicados em Cristo. Radicados é presos, presos pela raiz. Radical é raiz, tá? Radical é raiz, presos pela raiz. Por isso que Paulo falou assim: eu sou um prisioneiro de Cristo. Ele não falou assim só que eu sou um prisioneiro de Cristo, porque ele estava na prisão, literalmente, por causa do nome de Jesus. Ele falou: sou prisioneiro de Cristo, porque essa é a verdadeira liberdade. A única liberdade que existe é ser prisioneiros de Cristo. A árvore está presa ao chão pelas suas raízes e por isso ela produz o seu fruto. Assim é o homem de Deus, Salmo 1:3, como árvore, não como palha voando por aí, como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, tudo quanto faz prosperará. Radicados em Cristo, né? Esse título vem aí lá do capítulo 2, versículos 6 e 7. Como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Repita depois de mim: radicados em Cristo. Esse é o tema principal desta epístola. Quem não for radical não entra no céu. Isso significa ser radical, pegando lá em Apocalipse, significa ser quente. Nem frio e nem morno entra no céu, só quente. Quente é quem é radical em Cristo. Não foi radical a obra da salvação, pela qual Jesus, o Filho de Deus, desceu do céu, tomando natureza humana para morrer sofrivelmente numa cruz? Isso não foi radical? É para nós sermos radicais. A nossa fé tem que ser radical. O nosso amor tem que ser radical. A nossa conduta tem que ser radical em Cristo Jesus. Não arredamos pé do caminho, Ele é o caminho. Este desenvolvimento aqui, radicados em Cristo, ele está dividido em duas partes. Essa aí que vocês estão vendo agora, são as duas partes desse desenvolvimento, que podem ser consideradas as duas partes principais desta epístola. Parte 1 e a parte 2. A parte 1, na qual nós vamos entrar hoje, vai do capítulo 1, versículo 3, até todo o capítulo 2, que termina no versículo 23, tá? E o título é, diga, Edificados em Cristo. Glória a Deus. Edificados em Cristo é edificados sobre a palavra, edificados sobre a rocha. Jesus disse em Mateus 16, 18, sobre esta pedra, que é a minha palavra, ou seja, que sou eu mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas preste atenção, essa minha igreja que Jesus disse, não são todas as igrejas ditas cristãs na face da terra. Não são todas as denominações ditas protestantes ou evangélicas. Não. Essa igreja no singular é exclusivamente a comunidade dos eleitos de Deus. Efésios 1:4, aqueles que o Pai escolheu em Cristo
antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante deles. Essa comunidade Jesus chamou de poucos escolhidos. Mateus 22:14, muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Só os poucos escolhidos Jesus chama de minha igreja. Os muitos chamados são membros de denominações. Os poucos escolhidos não são membros de denominações. Eles são membros do corpo de Cristo. Os muitos chamados não são membros do corpo de Cristo. Só os poucos escolhidos são membros do corpo de Cristo. Só os poucos escolhidos são a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, e é essa igreja que ele edifica sobre a rocha da palavra. Porque os muitos chamados, a maioria dos crentes, eles são radicais no mundo e nas coisas do mundo. Nas coisas de Cristo eles são relaxados e não radicados. Nas coisas de Deus eles não são presentes, eles são ausentes. Mas eles querem ir para o céu, os bonitinhos, né? Mas não vai não. Só os poucos escolhidos vão para o céu. Os muitos chamados procuram a porta larga e o caminho espaçoso. Só os poucos escolhidos entram pela porta estreita e andam pelo caminho apertado e enfrentam a dificuldade com a qual o justo é salvo. Aleluia? Isso é ser radicais. É desses que Deus gosta. E é esses que ele fala, são edificados em Cristo. Isso nós vamos começar hoje, a primeira parte aqui de Colossenses. Quando terminarmos, né? Sabe-se lá quando, tomara que Jesus volte antes. Quando terminarmos a primeira parte, vamos entrar na segunda parte, que vai do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 17, cujo título é, diga, Revestidos de Cristo. Revestidos de Cristo, né? Jesus, a salvação em Cristo, ela é comparada na Bíblia a uma veste. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 21, quando Deus não aceitou as vestes que Adão e Eva fizeram para cobrir a nudez deles, fizeram vestes de folhas de figueira. Deus não aceitou aquelas vestes feitas por eles, e Deus matou um animal, não se sabe qual animal foi esse. Deus matou um animal, e esse animal já foi uma representação de Jesus. Tirou a pele desse animal, e dessa pele ele fez vestes, e vestiu com essas vestes Adão e Eva. Essas vestes representam Cristo. Essas vestes representam a salvação. As pessoas que não têm Cristo, elas estão espiritualmente despidas. Mas quem tem Cristo está espiritualmente vestido. Revestidos de Cristo. Repita, revestidos de Cristo. É disso que Paulo vai tratar na parte 2. Bom, a parte 1, diga de novo, edificados em Cristo. Essa primeira parte aqui, ela tem dois blocos nessa primeira parte. O primeiro bloco nós vamos entrar hoje, vai do capítulo 1, versículo 3, até o versículo 5 do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. E o título é, diga, firmeza. Pessoas edificadas em Cristo são pessoas firmes, não vacilantes. São pessoas firmes em Cristo, como Paulo exortou quando ele falou da armadura de Deus em Efésios, né? Estai, pois, firmes no Senhor, vestidos de toda a armadura de Deus, e depois de terdes vencido tudo, permanecei firmes. Só os firmes entram no céu. Glória a Deus. Então, essa firmeza, Paulo vai falar aqui como fala em todas as suas epístolas.
Vai falar aqui, nós vimos isso em Efésios, falou de firmeza em Efésios, falou de firmeza em Filipenses, e vai falar de firmeza aqui em Colossenses. Por que será, irmãos? Bom, então, agora, o segundo bloco, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 6 até o versículo 23. Todo aí no capítulo 2. Terminando o capítulo 2, diga conduta. Em Efésios ele falou de conduta, em Filipenses ele falou de conduta, em Colossenses também vai falar de conduta. Pessoas edificados em Cristo, firmes na fé, firmes em Cristo, são pessoas que têm uma conduta santa, uma conduta de obediência, uma conduta digna, de acordo com a palavra de Deus. Nós somos alcançados por tão grande salvação para vivermos uma vida digna diante de Deus e diante de todo mundo. Amém? Hoje nós vamos pegar o primeiro bloco. Diga de novo aí, firmeza. Começando o primeiro bloco, esse primeiro bloco aí, ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução, no capítulo 1, do versículo 3 ao 12, diga, louvor e intercessão. Paulo começa louvando a Deus pelo que ele ouviu daquela igreja, as notícias que vieram animaram Paulo e ele louvou a Deus pelos colossenses e também intercedeu por eles, pediu por eles algumas coisas que nós vamos ver quando chegar aí a hora. O desenvolvimento desse bloco termina aí o capítulo 1, do versículo 13 ao 29, cujo título é, diga, Mistério do Evangelho. O mistério do Evangelho é a salvação. A salvação é uma obra misteriosa de Deus, tá? Mistério, quando a gente lê mistério na Bíblia, é uma verdade revelada. Todo mistério na Bíblia é uma verdade revelada, que apesar de estar revelada aqui na Bíblia, nós entendemos em parte, nós não entendemos plenamente. E o que nós não entendemos plenamente fica no âmbito do mistério. Só vamos entender no céu. Amém? A condenação nós entendemos 100%. Com duas frases. Todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Pronto, entendemos a condenação. A condenação é fácil de entender, não tem mistério. Não tem mistério na condenação. Mas na salvação tem mistério. Deus tirar pessoas como nós, tão merecedores como todo mundo de condenação, e dar para eles uma salvação de graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é mistério. Esse é o mistério do Evangelho, a obra da salvação. E, por fim, nos primeiros 5 versículos do capítulo 2, diga convicção. Pessoas firmes em Cristo são pessoas convictas. Pessoas firmes na fé são pessoas que têm convicção. Agora, da onde vem mesmo a convicção? Deixa eu ver quem vai acertar aí. Da onde vem a convicção? Uma palavra só. Da onde vem a convicção? Não. Listas. Convicção e certeza vem da onde? Ninguém vai acertar. Ei, Jesus. Tá vendo aí? Se eu desse uma prova para vocês, nem de 200 perguntas, como que seria esse negócio? Então, assim, ó. Com certeza, convicção vem de conhecimento, irmãos. Vem de conhecimento. Quando você conhece bem uma coisa, então você tem convicção sobre ela. Você tem certeza. Eu tenho certeza disso porque eu conheci, eu tenho conhecimento. Eu tenho convicção disso porque eu tenho conhecimento. Eu adquiri conhecimento. Nunca mais vão errar, hein? Se eu perguntar de novo, de onde vem a convicção?
Oh, muito bem, todo mundo acertou agora. Vamos entrar hoje na introdução, tá? Na introdução do bloco 1, diga de novo, louvor e intercessão. Então, separadamente aí, do versículo 3 ao 8, diga louvor. E do 9 ao 12, diga intercessão. Vamos entrar hoje no louvor que Paulo fez aí, tá? Pela vida dos Colossenses. Do versículo 3 ao 8 está dividido assim, ó, do 3 ao 6 ele louvou a Deus pela fé deles, diga vossa fé. E no 7 e 8 ele louvou a Deus pelo amor deles, diga vosso amor. Oh, amados, é assim que nós temos que ser igreja, tá? Você não tem que cobrar dos outros, você tem que ser isso. Tá? Você tem que ser isso. Tá? Uma pessoa de fé, uma pessoa de amor. Não apenas que os outros sejam, você tem que ser uma pessoa de fé, uma pessoa de amor. Amém? Aí dá tudo certo na igreja, irmãos, aí é uma maravilha. Todo problema que tem em igreja é falta de fé e falta de amor. Todo problema que surge em igreja é falta de fé, falta de amor. Tendo fé e amor, tudo certo. A gente vai adiante, caminhamos juntos em Cristo, amém? Vamos começar pela fé, diga vossa fé. Aqui do 3 ao 6, ó, tudo bem divididinho, bem esmiuçado aqui. Do 3 e 4, diga graças a Deus. Paulo começa louvando a Deus, dando graças a Deus pela vida dos Colossenses. Vamos ver hoje esses 2 versículos aí. E a semana que vem, vamos ver os 5 e os 6. Mudou um pouco, diga 5 e 6, de graça de Deus. Paulo louva a Deus porque ele percebeu como a graça de Deus na obra da salvação fez um grande efeito na vida dos Colossenses. Hoje começamos aqui com graças a Deus. Diga de novo, graças a Deus. Nunca canse de dizer isso, tá? Graças a Deus. Viver em ações de graças, em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus nosso Senhor. Os versículos 3 e 4, que tem esse título aí, graças a Deus. Paulo disse assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Repitam vocês esses 2 versículos bem forte. Aleluia, glória a Deus. Amados, aqui nós temos alguns princípios importantes. Primeiro, um princípio que deve nos acompanhar nas nossas orações, tá? Nas nossas orações. As nossas orações, elas devem sempre começar e terminar com ações de graças. Rendendo graças ao Senhor. Quando nós vamos começar a orar, nós já começamos tendo muitas coisas para agradecer a Deus. Sabia que Deus se agrada mais dos agradecimentos do que dos pedidos? Deus se agrada dos pedidos, tá? Não desagrada dos pedidos, não. Deus se agrada dos pedidos, mas o agradecimento, tá? O agradecimento é como um bolo. Já viu um bolo de aniversário? Esses bolos bonitos que tem por aí, de vez em quando alguém traz por aqui nas festinhas por aí. Já viu o bolo de aniversário? A massa do bolo lá dentro, a massa do bolo são os pedidos, tá? A cobertura, ações de graças, e o recheio, ações de graças. Tem gente que só gosta das ações de graças quando come o bolo. Moisés mesmo, meu netinho, só gosta das ações de graças. Não gosta só gosta da cobertura e do recheio. Então, ações de graças. Como é agradável a Deus. Por quê?
porque é um ato tremendamente de fé dar graças a Deus. E é um ato tremendamente de fé quando nós damos graças a Deus, inclusive por coisas que não gostamos. Porque a Bíblia não fala para nós darmos graças a Deus só por aquilo que nós gostamos, verdade? Fica dando graças a Deus só por aquilo que foi bom para com você? Olha Jó falando para a mulher dele, olha, nós recebemos de Deus os bens, não devemos receber também os males? Em outras palavras, ele poderia dizer assim: nós não damos graças a Deus pelos bens que recebemos dele, também não devemos dar graças a Deus pelos males que recebemos, porque também nesses males, Deus tem coisas boas para nós. Por isso que o Romanos 8:28 está escrito que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Mas todas as coisas, não só as coisas boas, também as coisas más que nos acontecem, também as coisas desagradáveis que nos acontecem, Deus faz com que elas cooperem para o nosso bem. Trabalhem, cooperar é trabalhar junto, operar junto com, trabalhem junto para o nosso bem. Isso só acontece com quem é de Deus. Deus não faz isso com outras pessoas, não. Ele faz com que tudo concorra para o bem daqueles que o amam, não todo mundo, só daqueles que o amam. Por isso, pessoas que amam a Deus, uma das provas desse amor a Deus, que é o mais forte, principal mandamento da Bíblia Sagrada: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Quem ama a Deus, uma das provas de que ama a Deus é que em tudo dá graças. E do que mesmo reclama? Do que mesmo reclama? De nada. Acerca do que mesmo murmura? Vimos em Filipenses capítulo 2, versículo 14: não murmureis de coisa alguma. O povo que Deus tirou do Egito e fez milagres a olhos vistos diante dele, murmuraram no deserto. Deus não se agradou deles. Lá no Salmo 95, Deus disse assim, ó: esse povo me desagradou, eu fiquei irado contra eles, e na minha ira eu jurei, eles não vão entrar no meu descanso. E morreram todos no deserto, porque não deram graças a Deus. Não deram graças a Deus. E a palavra graças, dar graças, muitas vezes aparece com a palavra ações. Diga aí, ações de graças. Porque dar graças a Deus não é apenas falar com os lábios, graças a Deus, obrigado Senhor. Não. Dar graças a Deus também é fazer todas as nossas ações, todas as nossas ações do dia a dia com gratidão e por gratidão. Tem que lavar roupa? Faça isso com gratidão, não com murmuração. Tem que limpar a casa? Faça isso com gratidão e não com murmuração. Tem que ir trabalhar? Trabalhe com gratidão, não com murmuração. Tudo o que fizerdes, quer comais, quer bebais, façais tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Primeira coisa que Paulo falou aqui, quando eu oro por vocês, nós oramos por vocês, eu e Timóteo aqui, eu estou junto aqui com Timóteo quando escrevi essa carta, aqui nós vimos na semana passada, nós orando junto, enquanto eu estava escrevendo a carta aqui, eu e Timóteo, podia ter mais algum irmão ali na cadeia com Paulo ali, visitando a cadeia, e eu escrevendo a carta, enquanto escrevia,
o amanuense devia estar lá, o escritor, o profissional. Paulo, vamos orar por essas pessoas para quem nós vamos escrever. E a primeira coisa não é pedindo nada, a primeira coisa é dando graças. Aleluia. Você vai orar pelo seu marido, então, né? E a primeira coisa que você tem que falar: Senhor, eu te dou graças pelo meu marido. Difícil, né? Então, mesma coisa pela esposa, mesma coisa pelos filhos. Eu te dou graças. Primeira coisa é dar graça. Amados, dar graças a Deus traz uma leveza para o coração. Ações de graças, dar graças a Deus torna tudo mais leve, torna a nossa oração mais leve e torna as nossas ações mais leves e prazerosas e bem feitas. Ações de graças. Então, quando começou a orar por eles, Paulo já começou dando graça. Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E eu gosto de dar graças. Eu pessoalmente aprendi isso. Eu dou graças ao Pai, dou graças a Jesus, dou graças ao Espírito Santo. Aleluia. Dou graças de coração, prostrado em adoração. Dou graças por Jesus, meu Salvador. Muito bem, né? Motivos pelos quais Paulo está dando graças a Deus pelos colossenses, porque ele ouviu boas notícias, né? Olha, nós estamos vendo aqui Coríntios no sábado, né? Dos corintianos, Paulo não ouviu boas notícias, ouviu más notícias lá de Corinto. Mas de Colossos ele ouviu boas notícias, notícias que estavam chegando para Paulo lá na prisão de Roma, notícias vindo da Ásia Menor, da cidade de Colossos, da igreja dos Colossenses, que é um povo de fé. Damos graças a Deus desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Pessoas que verdadeiramente creem em Jesus. Aleluia. Oh, amados, a nossa fé, né? A nossa fé tem que se manifestar no jeito que falamos, nas coisas que falamos, na forma como falamos. A nossa fé tem que se manifestar no jeito que nós vivemos, a forma como vivemos. É assim que o justo viverá pela fé, em tudo sendo obediente ao Senhor. E Paulo ouviu boas notícias acerca dos colossenses. Eles estão demonstrando mesmo que têm fé. A fé é invisível? Sim. A fé é um dom de Deus. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é invisível. Ela se torna visível na vida dos crentes. Na vida dos crentes. Vivendo sem hipocrisia, vivendo sem falsidade, vivendo sem mentira, vivendo sem pecado, vivendo santamente, vivendo dignamente. É assim que a fé se manifesta, se torna visível, para que quem não crê veja a fé na vida de quem tem fé. Aleluia. Glória a Deus. E Paulo já coloca aqui também o amor, né? Damos graças pela vossa fé e também porque ouvimos falar do amor que tendes para com todos os santos. Na verdade, né? Colocando o contexto de toda a Escritura Sagrada, a doutrina acerca do amor é que nós temos que amar todas as pessoas. Entendeu isso, amado? Todas as pessoas. Nós não podemos ter ódio de ninguém.
Quem diz que é de Deus e tem ódio de alguém é mentiroso. Mentiroso. Tá? A Bíblia fala: não sejamos como Satanás, não sejamos como o diabo, não sejamos como Caim, que desde o princípio estava odiando. Nós só podemos amar por causa do grande amor que Deus teve para conosco, sem merecermos. Eu não mereço o amor de Deus. Você não merece o amor de Deus. Fala para a pessoa do seu lado aí: você não merece o amor de Deus. Isso é sério, hein? Nenhum de nós merece. E mesmo sem merecermos, Ele nos amou, o Pai nos amou, com amor eterno eu te amei. Jesus nos amou, depois leia em sua casa João 13:1, nos amou até o fim. Em grego está escrito: nos amou até o máximo extremo. Até o máximo extremo. O Espírito Santo nos ama, que derrama amor em nossos corações. Tudo que é contrário ao amor é pecado. Tudo que é contrário ao amor é pecado. Jesus disse que, diante da multiplicação da iniquidade no mundo, o amor de quase todos esfriará. Sabe por que de quase todos? Sabe por que o quase está aí? Porque dos verdadeiros eleitos de Deus não esfriará. Mas de quem não é de Deus, só vai ter ódio. Ódio, 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 ódio. Ódio na sociedade, ódio na política, ódio no mundo, ódio nas famílias. Ódio gerando homicídios, assassinatos, feminicídios ou maledicências. E mesmo que não mate a pessoa, se odiou, já é considerado por Deus um assassino. Quem odiar já é um homicida. Isso é o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Deus é amor. Quem tem Deus tem que amar. Amar é tão bom, né, irmãos? Olha como o ódio é uma coisa horrorosa. Como o ódio é uma coisa violenta. Olha como o ódio é uma coisa exterminadora. Como o ódio é uma coisa medonha. Que horrível é o ódio. O amor é maravilhoso. Deus é amor. Aleluia. O amor faz parte da santidade de Deus. Pois nós cantamos agora mesmo aqui, vamos cantar de novo. Santo Deus.